Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Quero louvá-lo pela bondade de ter nos trazido até aqui, uma vez mais, por ter chegado em segurança. Cheguei neste horário porque quinta-feira em São Paulo é bem difícil, e além disso, na vinda também, a cada quilômetro eu acredito que deveria ter uns 200 carros na minha frente. Mas Jesus foi bom, deu para chegar, e eu quero então compartilhar com os irmãos uma palavra com base no tema de hoje. No entanto, antes eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Nilson Marcos Lima. É isso mesmo, Deus abençoe, muito obrigado por me receber aqui. Cadobreiro, irmão e irmã, que se reúne essa noite para adorar a Jesus. Também ao Davidson, que com muita paciência tem aí tentado nos trazer. Então é uma alegria saber que deu certo e que pudemos chegar. Deus abençoe. Queridos, por favor, abra sua Bíblia no livro de Jó 42. Enquanto os irmãos ainda procuram, eu quero apresentar a você os meus materiais. Eu tenho 2 livros da minha autoria. Um eu acabei pegando enganado no carro, não o trouxe. Estou somente com um deles aqui, vou apresentá-lo primeiro. Mentoria para pregadores. A proposta é auxiliar os irmãos a ler a Bíblia com o propósito da interpretação, não somente da informação, mas ao ler este livro você vai aprender a interpretar a Bíblia, você também vai aprender a aplicar os textos à sua vida e em uma pregação. Você será orientado a introduzir, a desenvolver e concluir uma boa mensagem. Sem contar que você ainda vai conhecer os diferentes tipos de sermões. O segundo livro, ele tem por título Água ele ainda transforma em vinho. Da primeira vez que vim aqui, numa festa dos jovens, muitos irmãos adquiriram, outros talvez deixaram para hoje. Então o tema é Água ele ainda transforma em vinho. Escrevi baseado em João 2, quando Jesus operou o seu primeiro milagre. É um livro voltado a casais, então isso quer dizer se você namora, se você já é noivo ou casado, independente do tempo, eu escrevi pensando em você. Eu falo sobre as fases do relacionamento, a fase do vinho bom, do vinho ruim e quando ele chega na água. E proponho uma resposta para uma questão enigmática de João 2, o porquê o vinho acabou. Cada um dos 2 custa R$30, você poderá levar os 2 por 50, eu tenho uma maquininha de crédito, os irmãos poderão sair daqui um pouquinho mais abençoados. Os que encontraram o texto, por favor, digam amém. Jó 42, versículo 2, nos diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensinar-me-á. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém, irmãos? Queridos, o tema que foi nos passado é para falarmos a respeito da revelação progressiva. É um tema curioso, porque embora nós o encontremos em várias partes da Bíblia Sagrada, cada um de nós que aqui estamos
poderíamos, através de um testemunho, compartilhando as nossas experiências com Deus, falarmos um pouquinho deste tema. O próprio nome já sugere algo que passa por um desenvolvimento, por uma crescente. Revelação progressiva é a maneira em que Deus escolheu para se revelar através da história ao seu povo. E quando falo a respeito do povo de Deus, não me refiro somente a Israel, me refiro também à igreja. No entanto, também cabe nós colocarmos aqui a humanidade. Deus, desde que fez o homem, tem se revelado para ele de maneira progressiva. Nesse momento introdutório, o exemplo mais simples, didático e bíblico que eu poderia dar para a revelação progressiva é o que Deus faz com João e as igrejas da Ásia no Apocalipse. Vejam os irmãos que Deus, quando se apresentou a João na ilha, ele se apresentou de uma maneira que não havia se apresentado a ninguém. Deus se revelou a João, ou Jesus se revelou a João, ressurreto, glorificado. João o descreve no capítulo 1, dizendo que os seus cabelos e cabeça eram brancos como a lã branca. João está descrevendo um Jesus totalmente diferente daquele que ele viu pendurado no madeiro e daquele que ele teve a experiência de estar por 40 dias, no intervalo entre a ressurreição e o Pentecostes. Sabemos que foi 50, mas me refiro da ressurreição ao período em que ele foi recebido no céu. Esse Jesus, ele tem a cabeça e os cabelos brancos, ele tem os olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma afiada e aguda espada de 2 gumes, na sua mão há estrelas, e a Bíblia nos diz que ele está vestido de uma veste de linho e cingido com um cinturão de ouro. Isso quer dizer que no meio do seu corpo tem um cinto de ouro. E João olha para os pés e no momento em que ele faz isso, ele não suporta. João nos dá uma descrição de alto a baixo, e quando ele chega nos pés, ele não suporta e cai como morto. Ou seja, ali João é arrebatado em espírito. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor toca, o desperta e se apresenta: João, eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas estou vivo para todos sempre. Glória a Deus por isso. E o que foi que João viu nos pés? João viu os pés como? Veja os irmãos que a descrição que João faz, ela não é exata. Ele coloca uma indicativa de que o que ele vê é muito maior, é muito mais glorioso. Na verdade, nós estamos aqui diante de uma alegoria, porque de fato os seus cabelos e cabeça não são brancos, os seus olhos não são como chamas de fogo. Há aqui um significado além de tudo isso que João está vendo. Mas voltemos aos pés. Quando João olha para os pés, ele vê os pés como latão polido, ele vê como latão reluzente. Agora imagina o contraste de tudo isso, que coisa gloriosa. Os olhos ardem como fogo, os pés brilham como um latão polido. E vejam vocês que quando se fala de latão polido, não está falando de qualquer metal. O espelho
tal qual hoje usamos, ainda não tinha sido descoberto. Então, quando os homens queriam ver o reflexo do seu rosto, eles olhavam para o latão. Embora João fosse acostumado a olhar para o latão, João, quando diz que ao olhar para os pés caiu como morto, é João dizendo: eu nunca vi brilho igual, eu nunca vi algo que reluz tanto como os pés dele. Glória a Deus por isso. Então o Senhor se apresentou a João completamente. E ainda um detalhe: João o viu caminhar entre os 7 castiçais de ouro. Não vamos nos ater aos significados do branco, das suas vestes, do cinturão de ouro, dos seus pés como latão reluzente, as estrelas nas suas mãos, os castiçais que ele caminhava no entorno. Mas observem que quando Jesus manda João escrever a cada uma das igrejas que estava na Ásia, ele introduz a carta com uma apresentação, porque Jesus quer que os seus destinatários saibam logo de início que não foi João quem escreveu, a mensagem não é dele, quem está mandando a mensagem, João é só um canal, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que tinha deixado uma promessa para eles: eu vou para o Pai, mas um dia eu voltarei para buscar vocês. E aí, se rapidamente você puder abrir a sua Bíblia para compreender de uma forma mais profunda o que tem a dizer, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, veja a maneira em que Jesus se apresenta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ponto. Aqui ele não mostra para esta igreja o cinturão de ouro que João viu. Aqui ele não mostra para esta igreja a cabeça e os cabelos brancos como a lã branca que João viu. Ele se atém somente na apresentação, no que tange a ter em suas mãos 7 estrelas e andar no meio dos 7 castiçais de ouro. Agora veja o capítulo 2, versículo 8, de que maneira distinta ele se apresenta à igreja de Esmirna. E ele diz assim no versículo 1: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aqui a igreja não tem uma descrição ou apresentação da sua aparência física, se assim podemos dizer, na verdade da sua aparência espiritual. A igreja recebe uma informação: quem está falando com vocês é o primeiro e o último, é aquele que foi morto e está vivo. Agora veja a maneira que ele se apresenta à igreja de Pérgamo. Ele diz: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Olha a maneira que ele se apresenta à igreja de Tiatira, versículo 18. Ele diz assim: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Veja agora a maneira que ele vai se apresentar à quinta igreja, a igreja de Sardes, no capítulo 3, no versículo 1. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Atenção para a última igreja, a igreja de Filadélfia, capítulo 3, ou melhor, a penúltima igreja, a igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 7. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Agora, olha a última igreja, como ele se apresenta, versículo 14 do capítulo 3. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio
da criação de Deus. Sabe o que eu entendi aqui a primeira vez que eu li com a orientação do Espírito, que aqui quero lhes passar, é que Jesus se apresentou para cada uma das igrejas de uma forma diferente. É como se cada um daqueles irmãos tivessem o privilégio de ver Jesus de um ângulo diferente, e dependente do ângulo que eles estavam olhando, eles estavam contemplando um Jesus glorioso, eles estavam contemplando um Jesus vitorioso. No entanto, João teve o privilégio de ver todos os ângulos. Sabe o que eu entendo aqui? Revelação progressiva é a maneira em que Deus busca se apresentar por etapas aos seus filhos. E aí alguém pode dizer assim: mas pregador, o senhor quer dizer então que os demais irmãos foram privados de receberem a revelação total, tal qual João recebeu? Não. Se nós observarmos essas cartas, embora destinadas a uma igreja, embora tendo um endereço, os irmãos não eram proibidos de circular essas cartas. Logo, a igreja de Filadélfia teve o conhecimento da maneira que Deus se revelou para a igreja de Tiatira e glorificou ao Senhor. A igreja de Sardes teve a revelação da maneira em que Deus se revelou para a igreja de Éfeso e também glorificou ao Senhor. Logo, embora o Senhor não tenha de fato se revelado totalmente a uma única igreja, a partir do testemunho das outras se teve uma descrição completa de Jesus Cristo. Sabe o que eu quis dizer com tudo isso? E aí eu volto à fala do início, que disse que todos nós aqui, com os nossos testemunhos e compartilhando as nossas experiências com Deus, teríamos condições de explicar o que é revelação progressiva. É que eu desafio uma pessoa aqui a dizer que a maneira em que Deus se apresenta a ela ainda é a mesma de quando aceitou a Jesus, a não ser que você tenha feito isso há um minuto atrás, a não ser que você tenha conhecido Ele momentos antes de eu chegar. Mas se você conhece Ele já há algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos, algumas décadas, eu tenho certeza que hoje você diz assim como Jó disse em 42:5 do seu livro: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó está dizendo: eu tinha um conhecimento auditivo, mas agora eu estou vendo Ele. Ou seja, agora eu conheço Ele mais, agora eu posso me relacionar mais, agora eu entendo mais. Porque eu entendo mais, eu vou glorificar mais, eu vou adorar mais, eu vou me envolver mais, eu vou sentir mais de Deus. Será que é verdade isso para você que me ouve aí? Porque eu olho para trás e eu me lembro do Jesus que eu conheci há mais de 20 anos. Eu tinha somente 8 anos quando eu conheci a Jesus, e hoje, quase 30 anos depois, eu olho para Ele e eu digo: eu não acredito, eu ainda estou aprendendo com Ele, eu ainda quero mais dEle, eu me apaixono mais por Ele. Isso é revelação progressiva. É a maneira em que Deus resolve se apresentar ao homem por etapas. Eu escolhi o livro de Jó, não foi por acaso. Eu escolhi o livro de Jó porque aqui dentro nós temos uma revelação profunda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja você que Jó é um livro enigmático. Jó é um livro o qual se canta acerca do personagem, se prega acerca do personagem, nós nos identificamos com a história do personagem, mas a grande verdade é que nós temos medo de passar o que Jó passou. Queridos, a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico da sua região. Ele era o homem mais rico do Oriente.
Observe que a Bíblia descreve a sua riqueza no capítulo 1, e ao observar no que se concentrava a sua riqueza, nós logo entendemos o modo de vida que Jó possuía. Jó, ele era nômade, e quando eu digo isso, porque a sua riqueza se concentrava em bens móveis. A Bíblia fala da quantidade de bois, de jumentas, de ovelhas. Jó é um homem que está bem estabelecido na sua região e goza de uma prosperidade. E de repente nos diz a Bíblia que começam a chegar notícias, e o texto não nos esclarece se de fato um chega após o outro no que tange aos minutos. Um termina de falar e o outro já chega ofegante na porta dando a má notícia, ou se elas vieram dia após dia, ou se elas vieram mês após mês, mas fato é que uma notícia ruim se sucedeu a outra e Jó perdeu tudo. Seus animais foram mortos, seus animais foram roubados. No entanto, a maior perca que Jó sofreu foi a morte dos seus filhos. Os senhores e as senhoras que aqui estão, se coloquem no lugar dele e se vejam sepultando em um único dia 10 filhos. A questão não é um filho, porque tem mãe que diz assim: se algo acontecer com meu filho, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Imagina Jó com 10 caixões diante de si. A Bíblia nos diz que mesmo diante de todas essas adversidades, Jó não proferiu palavras de ofensa a Deus. No entanto, antes, ele disse assim: Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Veja que algumas pessoas terminam o relacionamento, perde o namorado, larga Jesus. Algumas pessoas perdem o emprego, largam Jesus. Algumas pessoas perdem alguns bens, largam Jesus. Outros são mais melindrosos, perdem o cargo, largam Jesus. A questão é nós sabermos o que Jesus tem a ver com todas essas percas. Porque se nós pensarmos que não temos o direito de perder, nós estaremos tal qual os amigos de Jó. E eu não sei se você já ouviu isso, mas Jó também pensava a mesma coisa. Primeiro porque Jó, ele é um fruto ou um produto do seu tempo. Ele não seria o único a pensar diferente. E nós veremos então como que os seus amigos pensavam e qual era o raciocínio de Jó acerca do relacionamento de Deus com o homem, do homem para com Deus. Primeiro vamos à época. Jó viveu na época patriarcal, muito provavelmente. Assim concordam todos os estudantes do Antigo Testamento, ou a maioria dos estudantes. Jó viveu na época patriarcal. Eu posso indicar aqui a vocês algumas coisas para que vocês entendam a razão dessa indicação, embora o livro não nos fale a data em que ele foi escrito. O período em que Jó viveu. Veja no 42 e verso 16 o que a Bíblia diz. Por favor, não feche a sua Bíblia. E depois disto, viveu Jó 140 anos. Olha aqui, nós não sabemos quanto tempo Jó esteve na prova. Nós não sabemos se todo o vento na sua vida durou um ano, se todo o vento na sua vida duraram uma década. Fato é que depois do que o que Jó viveu, ele viveu ainda 140 anos. Irmãos, deve ter sido os 140 anos mais difíceis para o diabo, porque se ele já tinha raiva de Jó antes, imagina depois, duplamente abençoado, irmãos. Eu tenho certeza que se teve um período que ele teve enxaqueca, foi esse.
140 anos depois de ser abençoado. E onde é que está a informação da época patriarcal? Só neste período os homens viviam tanto tempo assim. Então aqui não é mencionado neste texto o período total da vida de Jó. É depois da bênção. Não contempla o período da prova. Não contempla a idade que ele tinha quando tudo virou na vida dele. A segunda coisa é que na época patriarcal os pais tinham responsabilidade sacerdotal. Vejam vocês que o ministério sacerdotal começa com Arão. A partir de Êxodo capítulo 19 nós temos todas as exigências para esse ministério em Levítico. Mas antes de se tornar ministério, era uma função patriarcal. Veja que Caim e Abel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Veja que a Bíblia nos diz que Noé construiu altares ao Senhor. Veja que Abraão construiu altares, Isaac construiu altares, Jacó construiu altares. No entanto, a Bíblia nos mostra Jó na mesma posição. Se Jó tivesse vivido depois da era patriarcal, ele não seria visto fazendo o que ele fez no capítulo 1. E o que é que a Bíblia nos diz? Que ele se levantava na madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos, porque ele dizia consigo mesmo: pode ser que esses meninos em suas reuniões blasfemaram contra Deus no seu coração, então para que eles não sofressem o juízo divino, Jó então sacrificava no lugar deles. Deixa eu só fazer uma aplicação aqui rápida, para você se inserir melhor na história. Deixa eu te dar uma notícia para você que é jovem, adolescente. Eu vejo aqui hoje muitos jovens, muitos adolescentes. Nós não estamos mais na era patriarcal. Isso quer dizer então que os seus pais, ou os responsáveis por vocês, não carregam mais nos ombros a responsabilidade de construir altar, arrumar lenha, partir o animal e buscar ao Senhor e colocar fogo para que ele então receba o sacrifício. Nós vivemos uma época diferente. Embora ainda patriarcal, nos dias de Abraão, nós vimos um menino que fazia a diferença. Qual? Isaac. A Bíblia diz que ele e seu pai estavam caminhando para o sacrifício, só que de repente Isaac se incomoda, ele diz assim: pai, eu estou vendo aqui o fogo, estou vendo o cutelo, tem a lenha, mas cadê o cordeiro? Só sente falta dos elementos do culto quem participa do culto, só sente falta de Jesus quem vem cultuar por causa de Jesus. Embora a era patriarcal, Abraão que construiria o altar, Abraão que sacrificaria, mas Isaac participava do culto, Isaac participava da adoração, Isaac participava do sacrifício. Você pode até ter um pai que ore por você, mas ele não terá condições de pôr você no céu. Você pode até ter na sua família um pastor, uma missionária, uma mulher de Deus, mas se você não for, Deus está atrás de que você também seja. Construa os teus altares, entregue os teus sacrifícios, coloque diante de Deus a sua adoração. Nós não vivemos mais na era patriarcal. Porque tem gente que acha que o pai orar por ele já está suficiente. Não, não é suficiente. Mas voltemos aqui. Poderíamos continuar, mas aonde que eu quero chegar a vocês é sobre o propósito e a mensagem do livro de Jó. O propósito e a mensagem do livro de Jó é explorar a justiça do tratamento que Deus dá aos justos. Quem nunca leu Jó e pensou assim: rapaz, se Jó era íntegro, temente a Deus, fiel, se desviava do mal, e aconteceu com ele tudo isso, imagina o que vai acontecer comigo. Porque se nós fizéssemos uma dinâmica aqui agora, imaginem, vocês não vão se levantar, mas imagine se nós fizéssemos uma dinâmica aqui agora e todos se colocassem de pé. Aí eu falasse assim, ó, no que você já falhou, senta. Eu ia citar só as virtudes do Jó. Temente a Deus, aí um monte já ia sentar. Íntegro, outros já iam sentar. Se desvia do mal, outros iam se assentar. Sincero, irmãos, antes de terminar até eu estava sentado já.
Estava. Agora, se Jó dessa maneira passou por tudo que passou, imagina a gente, irmão. Diga misericórdia. Então, nós vamos ver sinais da justiça. Quais são os sinais da justiça ou da impiedade de alguém? Já que o livro fala sobre a maneira em que Deus trata, a maneira em que Deus lida com o justo. Primeiro, observe vocês que se entendia que a saúde, a fartura de bens, revelam a bênção de Deus sobre o justo. Quem aqui nunca olhou para alguém e disse: fulano é abençoado demais, olha, troca de carro todo ano, até esses dias pagava aluguel, viu a casa que ele comprou? Não, mas fulano é abençoado demais, viu com quem ele casou? Nós atribuímos a bênção de Deus ao material. E o contrário também é verdadeiro, porque se entendiam que as adversidades revelavam o juízo de Deus, mas sobre quem? Os justos? Não, os ímpios. Vejam vocês que essas impressões que nós encontramos no livro de Jó, elas são pautadas no que os homens conhecem de Deus. Porque quando os amigos de Jó chegam e o encontram naquela situação, com um caco de telha se raspando, quando os amigos de Jó sentem de longe o odor da sua carne, o seu hálito, quando os amigos de Jó contabilizam as percas, quando os amigos de Jó ficam sabendo que os 10 filhos morreram, eles olham e falam assim: não é possível, esse homem fez alguma coisa contra Deus. Porque o entendimento que se tinha, o conhecimento que se tinha de Deus, é que Deus é aquele que dá bênção ao justo, mas ele prova o ímpio. Vejam vocês que quando eu disse que Jó não era um homem diferente nesse sentido, ele era um produto do seu tempo, é que eu poderia aqui ler com os irmãos diferentes textos. Se você trouxe papel e caneta, ou se você quiser colocar aí no celular, já sabem que dá para a gente mandar mensagem para nós mesmos no WhatsApp, né? Olha que coisa maravilhosa, às vezes eu fico falando comigo no WhatsApp. Então, se você não trouxe caneta, manda aí para você mesmo no WhatsApp. Jó 7, 20 e 21. Depois, Jó 10, versos 2 e 3. Eu vou falar devagar, que eu vi que algumas pessoas baixaram a cabeça para anotar, né? Então, Jó 7, 20 e 21. Depois, Jó 10, 2, versos 2 e 3. Jó 13, versos 23 e 24. Jó 21, de 7 a 26. O que vamos encontrar aí? Nós vamos encontrar Jó tentando se justificar. Nós vamos encontrar Jó tentando entender a razão do sofrimento. Eu vou resumir alguns desses textos, e quem já os leu, quem estuda o livro de Jó, vai se lembrar do que eu vou dizer aqui. Mas tem alguns momentos que Jó, ele está respondendo aos seus amigos, e ele diz assim: eu não coloquei os meus olhos sobre a virgem. O que ele quer dizer com isso? Se vocês estão pensando que eu adulterei e por isso estou passando por tudo isso, deixa eu já falar para vocês que eu não coloquei os meus olhos sobre outra mulher. Jó diz assim: quer saber mais? Eu fui os olhos dos cegos. Olha que compaixão, irmãos, que empatia, que homem. Jó ainda diz assim: eu não perverti o direito dos meus servos. Isso quer dizer que Jó não era somente um bom comerciante, mas Jó era um bom patrão. E aí que pega, hein, irmão? Porque o que tem de gente que é bom crente, mas não é bom patrão, o que tem de gente que é bom crente, mas ele não é bom comerciante,
O que tem de gente que é bom crente, mas não é um bom vizinho. Eu continuo, eu paro, irmãos. Então nós vimos Jó tentando se justificar. E por que Jó está fazendo isso? Porque até Jó tem que tipo de conhecimento de Deus? Ele abençoa o justo, mas o ímpio ele prova. Então nós vamos ver um Jó não entendendo o que está acontecendo com ele, mas uma coisa ele vai afirmar do início até o final: eu não pequei, eu não pequei, eu não pequei. Se Jó tivesse outro conhecimento de Deus, certamente ele não bateria tanto nessas teclas. Os seus amigos possuem este entendimento e o Jó está inserido no mesmo contexto. Deus é um Deus que abençoa o justo. Deus é um Deus que prova o ímpio. No entanto, os amigos de Jó, quando o julgam, se colocam na condição de justos. Olha, o Deus que a gente conhece não faz isso não, hein? Como assim um Deus que a gente conhece? Porque se só o justo conhece, então eles estão se colocando na condição de justo. A pergunta a ser feita aqui é a seguinte: os amigos de Jó, ou quem se acha justo o suficiente para o Deus que ele conhece não prová-lo, é justo aos olhos de quem? Aos olhos de quem você é justo? Qual é o seu padrão de justiça? Porque se nós formos observar, a justiça de Deus, ela é totalmente diferente da nossa. Quer ver uma prova? Na minha justiça, se alguém me ofender, quem é que tem que pedir perdão? O ofendido ou o ofensor, igreja? É quem? O ofensor que tem que pedir perdão. É o ofensor que tem que ir lá, se humilhar e... Não, irmão. A justiça de Deus é totalmente diferente. A justiça de Deus nos constrange mesmo o ofendido ir lá pedir perdão. E ele foi o primeiro a puxar a fila e dar o exemplo. Adão pecou. Deus não ficou sentado dizendo assim para os querubins e os serafins: vou aguardar Adão vir aqui. Enquanto Adão não vier, não desço no Éden. Enquanto Adão não vier aqui explicar o que aconteceu, eu não vou até ele. Muito pelo contrário, Adão se escondeu e está Deus atrás. Adão, onde você está? Adão, onde você está? Adão, onde você está? Tem coragem de fazer o mesmo? Isso aí é justiça divina. Na minha justiça eu falo uma vez, duas, na terceira eu já estou bravo, na quarta pode falar que meu pavê é muito longo. A gente não tem paciência com ninguém. Na justiça divina, sabe quanto tempo foi que Deus insistiu, investiu e acreditou em Israel? Só no deserto? 40 anos. Se a gente for pegar toda a história, Deus ainda insiste, Deus ainda ama, Deus ainda cuida, Deus ainda protege. Justiça divina. Justiça divina. Então, se nós seguíssemos aqui neste atributo, nós passaríamos a noite. Então a pergunta é: quem disse que o que você faz é um ato de justiça? E quem disse a você que você é justo para não passar por aquilo que você passa, porque o Deus que você serve é o Deus que não deixa o justo sofrer e faz somente o ímpio sofrer. Se você puder, abra a sua Bíblia, Isaías 64, versículo 6. Aqui o profeta, irmãos, pegou pesado com quem realiza algumas obras e fica se julgando justo por aí. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Esse texto ele é terrível, irmãos. Porque o profeta ele está dizendo assim, o que você chama de justiça,
O que você chama de ato justo, na verdade, diante de Deus pode ser considerado como trapo da imundícia. Ou seja, eram os panos que as mulheres usavam no seu período de separação, ou no seu período de afastamento conjugal, obedecendo o ciclo menstrual. Elas usavam panos para se proteger, para se resguardar. O profeta olhou e falou assim: o que você chama de ato de justiça, compare a esses panos. Isso quer dizer que Deus, ele é tão justo que ele não se impressiona com os meus atos de justiça. Alguém pode olhar diante de uma boa ação sua ou minha, colocar a mão na boca e falar assim: meu Deus, eu não acredito que ele tinha coragem de fazer isso. Como essa pessoa é boa. Fulano, você precisa conhecer Beltrano porque ele é muito bom. Gente, Deus não, irmãos. Quando você jejua, Deus não fica de boca aberta. Quando você ora 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, Deus não fica assim: corre aqui, Gabriel, vem ver a existência desse crente. Eu pensei que ele já ia parar, mas já está orando 1h30, 2 horas, 3 horas. Deus não fica impressionado, ele não manda o céu parar quando você diz assim: achei na minha agenda um tempo para Deus e esse ano eu vou me dedicar. Deus não se impressiona. Então para de olhar para Deus e falar assim: Senhor, eu estou trabalhando demais, Deus, eu estou fazendo demais. Não, ele se afastou do filho dele na cruz do Calvário, porque era o representante da raça humana, todos os pecados estavam sobre ele. Se era para se impressionar, era para Deus ser o primeiro a estar aos pés da cruz, admirando o ato do filho. Deus não se impressiona, porque ele é justo por excelência. Deus é justo por excelência, e nós temos que aprender ainda muito sobre a justiça de Deus. Agora eu encontrei um homem corajoso na Bíblia, hein? Eu encontrei um homem corajoso na Bíblia, irmãos. Sabe quem? Jó. Porque Jó olhou para Deus e falou bem assim, ó: pese-me em balanças fiéis e veja se você é encontrado em falta. Ah, irmão, que homem, hein? Dá ou não dá para se impressionar? Fala para mim. Porque nós vamos encontrar em diferentes textos da Bíblia o Senhor dizendo que abominava a balança injusta. Porque na época os comerciantes, eles faziam assim, ó. Estava aqui, eles tinham um peso para compra, outro peso para venda. Então eles pagavam muito pouco de acordo dos pesos na hora da compra e na hora de vender, irmão. Aí eles judiavam. Então eles roubavam nessas transações. O peso indicava um quilograma, mas na verdade tinha outro. O Senhor olhou e falou assim: entre as coisas que eu abomino está a balança enganosa. Então, se ele abomina a balança enganosa, quer dizer que a balança de Deus não tem tara, irmão. Não tem tara a balança de Deus. É zero batido, pronto, não vai para lá nem para cá. É justa. Jó falou assim: pega a balança, me coloca e vê se eu estou devendo. E aí, tem coragem de fazer a mesma coisa? Ah, já tem gente com a mão na consciência dizendo: Jesus, tenha graça de mim, misericórdia. Mais um texto que Jó está tentando se justificar. Está querendo provar que ele não pecou. Vamos para Provérbios 21:2. Nos diz bem assim, ó: todo caminho do homem é reto aos seus olhos. Olha o que está depois da vírgula. Mas o Senhor sonda os corações. Ou seja, eu acho que eu estou certinho. Deus não está olhando para o que eu faço, Ele está olhando para quem eu sou. Deu para entender porque ele rejeitou Caim? Qualquer pessoa aceitaria o sacrifício de Caim. Eu tenho certeza que para um homem comum ele foi muito cuidadoso no preparo. Só que Deus estava olhando o coração dele, irmãos. Quando eu era adolescente, tinha um corinho que
cantavam na igreja que eu congregava, era uma igreja bem pequena, simples, devia ter uns 30 crentes lá, era muito. Cantavam assim, ó: entra com cuidado na obra do Senhor, o varão que está na porta, ele é fiscalizador. Na igreja tem diácono, presbítero e pastor, mas quem passa pela porta, o varão fiscalizou. Deu para entender, né? Porque embora a Bíblia descreva o Jó, e o próprio Deus fale de Jó, não quer dizer que o Jó era infalível. Porque aí alguém vai falar assim, ó, se tem alguém para pôr a mão no fogo, na Bíblia é Jó. Por quê? Deus falou que ele é isso, era aquilo. Tá, mas não quer dizer que ele era infalível. Mas eu ouvi isso por esses dias e me impactou e dizia assim, ó: os pecados que Jó cometia não eram suficientes para manchar a sua integridade diante de Deus. Olha que coisa. Porque assim, pecadores nós somos. Todos aqui concordamos que cometemos algum tipo de pecado hoje. No entanto, se a igreja for arrebatada agora, eu creio que eu vou subir, irmão. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que embora falhos, nós não podemos e nem devemos, se quisermos alcançar o mesmo louvor, porque não foi um amigo que falou de Jó, foi a mulher do Jó que falou, não foi os filhos que falou, o próprio Deus, irmãos, aquele que sonda os corações, disse assim: ele é íntegro, ele é fiel, ele é temente, ele se desvia do mal. Não quer dizer que o Jó era impecável, mas quer dizer que era um homem que no desviar do mal, no desviar do pecado, o Senhor olhava e dizia: me agradei de você. Está tentando ser perfeito. Glória a Deus. Então vamos entender o lugar das bênçãos nesse livro. Para os amigos de Jó, o ímpio prospera e o justo sofre. Então o que é a bênção aqui? A bênção é o resultado. Deu para entender? Guardou isso? O que é a bênção para os amigos de Jó? A bênção é o resultado. Ou seja, é como se ele dissesse assim, ó: Jó, nós conhecemos tanto a Deus, que o Deus que nós conhecemos é assim, ó: você se aproxima dele, se relaciona com ele, e sabe como é que ele vem até você? Com bênçãos. Entenderam? Quanto mais eu vou na direção dele, mais ele vem na minha direção com bênçãos. O que eles sabiam acerca de Deus? Deus não dá outra coisa para o justo a não ser bênçãos. Então bênção é o resultado de um relacionamento com Deus. Só que não é somente eles que têm uma impressão da bênção. Ainda no capítulo 1 de Jó, versículo 9, olha o que Satanás diz para o Senhor: porventura teme Jó a Deus em vão? Jó é crente sem causa? Jó é fiel sem causa? Jó não blasfema sem causa? É como se Satanás dissesse assim: eu vou falar para você qual é a causa da fidelidade, eu vou falar qual é a causa desse relacionamento. Aí ele segue dizendo assim, ó: não o cercaste tu de bens, ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Sabe o que é a bênção aqui nos lábios de Satanás? Bênção é a causa. Para os amigos, bênção é o resultado. Para Satanás, bênção é a causa. Ou seja, Senhor, é claro que o Jó é fiel, é claro que o Jó é temente, não tinha como ser diferente. Você abençoou ele, tudo que ele faz você prospera. Olha a família dele, você deu tudo que ele precisa.
Não tem como ser infiel desse jeito. Mas é claro que ele será fiel. Agora faz o seguinte: tira a bênção. Olha, eu vi um glória lá fora. Tira a bênção. E vamos ver se ele continua com a mesma postura. Sabe o que eu quero que vocês compreendam aqui? Que diferente de muito que já ouvimos, quem é provado no livro de Jó não é Jó. Quem é provado no livro de Jó é o método em que Deus procura para se relacionar, ou se aproximar, ou ser visto pelo homem. É a maneira em que Deus age. Porque o diabo diz assim: muda a maneira de tratar com ele. Ao invés de dar, começa a tirar. E vamos ver se na sua cara ele não te blasfema. Aí o que é que o Senhor fala para ele? Vai lá você mesmo. Eu não quero nem me dar o trabalho. Vai você. E tira tudo. Toca em tudo. Só não toca na vida dele, porque a gente precisa ver como isso termina. Não toca na vida dele, mas arranca tudo. Ou seja, o Senhor disse assim: eu vou mudar o método. E eu vou mostrar para você que não é o que eu dou que faz eles me glorificarem. Eles me servem. Ainda tem gente que serve pelo que ele é. Ainda tem gente que serve não pelo que ele pode, mas pelo que ele é. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu não sei para você o que é a bênção diante do Deus que você conhece, mas eu quero dizer a você que nós temos então essas compreensões a partir do livro de Jó. E aí o Senhor então diz: pode arrancar tudo e eu te mostro que ele permanece fiel. Pastor, eu não entendi ainda. O tema é revelação progressiva e você está falando de Jó. Qual é a maneira que conheciam a Deus no início dessa história? É um Deus que abençoa o justo e pune o ímpio. Embora Jó tenha vivido na época patriarcal, muita gente que diz conhecer Deus ainda pensa isso hoje. Basta ver quando um crente está na prova. Sempre vai ter alguém para justificar assim: tá vendo, mas fulano não ora tudo que precisava orar, por isso está nessa. Tá vendo aí, fulano só vai para a igreja o domingo, tá de folga, foi para o shopping, por isso está passando pela provação. Porque a gente então atribui as provas somente na vida daquele que é ímpio. Quem nunca passou por uma provação em meio ao furacão diz assim: Deus, o que foi que eu fiz para estar passando por isso? Da época patriarcal era para o pensamento ter mudado e as pessoas ainda pensam do mesmo jeito. Veja que nós vamos dar um salto no tempo. Quantos salmos de Davi você já leu? Davi, mais ou menos assim, eu vou parafrasear, tá? Não vou citar na íntegra o salmo, mas Davi está mais ou menos assim: Senhor, não é possível, os meus inimigos estão me rodeando, Senhor, destrói eles. Eles abriram uma cova, abra outra cova para eles. Não, eu estou sentindo os laços de morte se aproximando de mim. O que a gente entende lendo alguns salmos é que Davi não aceita passar pelo que ele está passando. Às vezes eu me pergunto assim, eu imagino se Davi passasse 1/3 do que o apóstolo Paulo passou. Eu arrisco dizer que Davi desviava, irmão. Porque o Davi é tão incrédulo diante das situações, e ele já corre, já chora, escreve um salmo, e clama, e grita. Imagina se ele passasse o que Paulo descreveu na segunda carta aos Coríntios, outro texto para você examinar na sua casa. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir
do versículo 23, Paulo descreve quantas chicotadas ele tomou, quantas chibatadas ele tomou. Tem gente por aí que diz assim: fica tranquilo que o Deus que você serve não deixa o barco afundar. Aí quando a gente chega aqui no capítulo 11, Paulo diz assim: eu sofri naufrágio. Aí diz: oxente, afunda ou não afunda? Paulo diz que sofreu naufrágios, não foi naufrágio, foi naufrágios. Cansou do barco afundar. E por que isso aconteceu? Porque Deus não tem compromisso com barco, Deus não tem compromisso com mercadoria, Deus tem compromisso com as vidas que estão no barco. Teu barco pode até afundar, mas Deus tem compromisso com você. Aleluia! Paulo foi assaltado, esbofeteado, preso e morreu numa masmorra, preso, perdeu a cabeça. E aí, será qual foi o pecado do Paulo? Para morrer preso, abandonado, sem amigos, sem dinheiro e com a cabeça no chão. Qual foi o pecado de Paulo? Como que a gente explica isso então? A única resposta que tem para o entendimento que se tem no livro de Jó e o que nós vimos, por exemplo, acontecer com Paulo é revelação progressiva. Deus nunca agiu de forma diferente. A questão é que a Bíblia nos reflete a maneira em que os homens o conheceram. Nos dias de Jó, nos dias de Davi, se entendia que o justo é somente abençoado, o ímpio é punido. No entanto, aparece Jesus dizendo assim: enquanto quem está lá fora, as pessoas do mundo se alegram e vocês aqui choram, eu vos digo que chegará o dia em que a alegria deles se converterá em tristeza e a tristeza de vocês se converterá em alegria. Sabe o que é que Jesus faz? Agora ele se revela. Os homens têm uma compreensão melhor de Deus a ponto de entender o seguinte: mesmo sendo eu justo, se eu não for abençoado aqui, tem algo melhor me esperando lá. Ainda que eu chore aqui, eu vou sorrir lá. Ainda que eu não tenha aqui a casa própria, o dinheiro no bolso, lá a minha casa já foi preparada. Agora eu entendo mais o que é ser servo de Deus. Ser servo de Deus não é não sofrer. Ser servo de Deus não é não adoecer. Ser servo de Deus não é ir somente ao médico e ter um diagnóstico positivo. Ser servo de Deus não é não perder o emprego. Ser servo de Deus não é não andar a pé. Ser servo de Deus é estar próximo de um Deus que, dependente do vento que sopre, Ele não vai deixar a prova me vencer, a luta me calar. E quando nós estivermos nas mansões celestiais, quem aqui muito teve, não quis servi-lo, irá chorar eternamente. Mas quem aqui passou por privações e foi fiel, eternamente glorificará o nome do Senhor. Imagina se Jó ou seus amigos tivessem recebido a oportunidade de ouvir o que Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, verso 18. As provações desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se Jó já soubesse disso, ao invés de ficar tentando se justificar, ele ia dizer assim: ó, perdi tudo, mas lá vai ser melhor. Tô doente, mas lá vai ser melhor. Meus filhos morreram, mas lá vai ser melhor. Meus amigos estão me criticando, mas lá vai ser melhor. Glória a Deus. Eu caminho então para o final dizendo que no livro de Jó nós aprendemos sobre a soberania de Deus. E é muito lindo quando na caminhada nós aprendemos sobre a soberania de Deus. Deus prova quem Ele quer, Deus abençoa quem Ele quer, Deus usa quem Ele quer, Deus deixa de usar o dia que Ele quer. Ele é soberano. E observem que Jó não leu o livro dele. Jó não sabe que o que Satanás falou para Deus. Jó não leu o livro dele. Mas Jó terminou o livro dizendo assim: olha, eu não pequei, mas uma coisa eu tenho mais certeza do que os pecados que eu não cometi. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Deus abençoe os irmãos, obrigado.